aí, pessoal? Tudo bem? Vou falar de campeonato português aqui, porque tem muito inscrito do canal que é de Portugal, né? Então, na temporada passada eu até fiz bastante vídeos sobre quando tinham momentos importantes do campeonato português, justamente pensando nesse pessoal de Portugal. E nessa temporada eu não vinha fazendo, eu admito que não vinha fazendo muito. Fiz um vídeo sobre o Cebolinha no Benfica, e não faz tanto tempo, mas agora vou fazer outro, porque tivemos um Porto e Benfica. Um Porto e Benfica no Estádio do Dragão, empate por 1-1. E então, aí vamos aí para um Porto e Benfica ali, até porque no final das contas muita gente tem começado aqui no Brasil mesmo a acompanhar o futebol português. Então, adeptos do Sporting, eu estou pensando em fazer algo do Sporting, sim. Eu tenho acompanhado muito a campanha do Sporting nessa temporada, até porque tenho comentado muitos jogos do Sporting na ESPN, por coincidência, então vou fazer algo do Sporting em breve. Só não estou fazendo para esses dias, porque era a minha ideia, justamente porque tinha um Porto e Benfica aqui, né? Então acabou tendo prioridade de fazer um clássico. Esse duelo, esse clássico foi diferente do que vinham sendo os Portos e Benficas, né, nos últimos tempos. Foram 4 vitórias seguidas do Porto, todas elas com uma superioridade razoável do Porto. E sobretudo, inclusive a última, que já foi nessa temporada com o Jorge Jesus no Benfica, a vitória por 2-0 na Supertaça de Portugal. O Porto vinha conseguindo muito se impor ao Benfica num jogo muito eficiente do Sérgio Conceição, que o Porto é um jogo de muita imposição física, né? Não é um time muito leve, mas é um time que tem muita explosão física, muita imposição física. Não é um time lento, tá? Não pense no pesado como lento, como um time forte como um time lento, não. Mas não é leve. Então não é um tipo de futebol muito leve, é um tipo de futebol mais pesado, mas muito eficiente do Sérgio Conceição. E o Jorge Jesus não está conseguindo achar o Benfica, né, nessa temporada, inclusive por razões até que eu expliquei naquele vídeo do Everton Cebolinha. O Benfica não vem se achando ainda, o time não deslanchou. Chegou a liderar o Campeonato Português, agora está ali com o Porto na segunda posição ali, brigando, mas faz uma boa campanha, ainda é candidato ao título, mas não se encontrou ainda na temporada, né? E para esse jogo, o Jorge Jesus vem com algumas novidades ali, né? Na meia esquerda, ele tira o Cebolinha e põe o Grimaldo, que é um lateral esquerdo, na verdade. O Benfica entra com 2 laterais esquerdos, o Nuno Tavares e o Grimaldo. Só que daí o Nuno Tavares faz a lateral mesmo, e o Grimaldo, que é lateral de origem, mas ele faz o meio de campo. Ele faz a meia esquerda, mas com a responsabilidade de armar o jogo. Então ele não é um ponta, ele não vai trabalhar como ponta. Tá? Ele não tinha a responsabilidade de pegar, sair driblando, sair correndo pelo lado. Mas sim de tabelar, criar, fazer uma criação ali pelo lado esquerdo, Rafa Silva do lado direito. Eu já falei que eu acho que o Rafa Silva rende mais pela esquerda, onde ele costumava jogar, mas tudo bem, nessa temporada ter jogado pela direita, até porque está sobrando opção pelo lado esquerdo no elenco do Benfica. Na frente também tem mudança, né? Muito jogo vinha sendo com o Darwin Núñez e o Waldschmidt. O Waldschmidt, que é fazendo mais o segundo atacante, que prepara uma jogada, que se movimenta mais. O Darwin Núñez, o uruguaio, que também é um atacante que se movimenta, mas é um atacante um pouco mais pesado. Então, ele ficava mais como pivô nesses casos, com o Waldschmidt se movimentando mais. Nesse jogo, o Jorge Jesus deixa o Waldschmidt no banco e coloca o Seferovic, que ele sim é mais físico ainda que o Darwin Núñez, né? É um centroavante um pouco mais parado, né? Mas também se movimenta, também faz associação. Hoje também aquele centroavante que não faz nada, só fica botando a bola para dentro, é cada vez mais raro, né? Sobretudo no futebol de mais alto nível. Mas o Seferovic tem um pouco mais essa característica. E o Darwin Núñez que fica fazendo o segundo atacante, que se mexe mais pelos lados. E essa combinação encaixou ofensivamente para o Benfica. O Darwin Núñez estava encontrando muito espaço na defesa do Porto, que não estava conseguindo encontrar direito o uruguaio. E as tabelas com o Grimaldo também vinham funcionando. E numa dessas jogadas com o Grimaldo saiu o gol, mas não é nem com o Núñez, é justamente uma tabela com o Seferovic, né? O Seferovic toca pro Grimaldo, que entra, que se projeta ali na defesa do Porto, e toca na saída do Marquezinho para fazer 1-0 pro Benfica, e o Benfica ali conseguindo muito espaço lá na frente. Então foi uma boa sacada do Jesus, né? Tentando mudar um pouco. Então ele estava insistindo muito com o mesmo time, a torcida vinha cornetando, a torcida vinha reclamando que o Benfica não deslanchava. Ele faz uma mudança ali e funcionou nesse jogo. Mas tem um problema. Porque vendo assim parece, nossa, o Benfica estava massacrando o Porto, tudo. Não estava. Por quê? O Porto não estava tendo um dia brilhante.
Tá? O Porto não estava tendo um dia brilhante. O Sérgio Oliveira estava jogando muito bem, acho que é o termômetro do Porto, e é difícil um jogo que o Sérgio Oliveira não tá bem, não esteja bem, né? Mas outros jogadores importantes estavam apagados, sobretudo o Marega, e o Luiz Dias também no começo estava melhor, depois vai caindo ao longo do jogo. Tá? Mas no começo do jogo, principalmente, a defesa do Benfica tá com problema. Aliás, no começo do jogo não, o jogo inteiro, mas no começo tava com problema com os dias, né? A defesa do Benfica não estava muito segura. Então o Porto, mesmo não tendo taticamente um domínio do jogo, taticamente o Benfica estava melhor, e o Porto não estava conseguindo fazer uma imposição física, e depois eu até falo porque eu acho que isso aconteceu, um palpite que eu tenho para essa dificuldade do Porto nesse jogo. Tá? E o Porto não estava conseguindo muito impor o seu jogo. Mas quando conseguia alguma coisa, achava espaço. Porque a defesa do Benfica estava porosa. Né? No começo do jogo, principalmente, o Luiz Dias vai achando muito espaço nas costas do Gilberto, o lateral direito. O Gilberto é fluminense, né? E o Gilberto está bem no Benfica, mas nesse jogo foi mal. Né? E o Porto estava conseguindo achar espaço. Então o Porto não estava com um jogo muito redondo, mas quando conseguia achar um espaço, conseguia trabalhar bem. E no final das contas, consegue um empate, pouco depois até do gol do Benfica, numa jogada do Sérgio Oliveira, sempre ele faz um passe em profundidade, o Tecatito Corona, esse entra nas costas do Gilberto nesse caso, e toca para o Taremi fazer o gol. Então o Porto não vinha fazendo um jogo brilhante, mas de alguma forma conseguia ter finalizações, conseguia achar algum espaço em alguns momentos, porque a defesa do Benfica não estava conseguindo segurar tão bem o Porto nas poucas vezes que o Porto aparecia. Então o volume de jogo, no final das contas, é muito pro Benfica, mas a produção efetiva estava até equilibrada. Estava até equilibrada. Então, por isso, acho que assim, o empate, principalmente no primeiro tempo, apesar de um volume melhor do Benfica, nem soa tão ruim. No segundo tempo, acho que o Benfica vai se impondo um pouco mais. O Luiz Dias, que eu falei, acho que vai caindo, ele vai sumindo do jogo aos poucos. O Marega também não vai tendo bom jogo. O Marega é um jogador importante ali nesse jogo, e foi importante em outros jogos do Porto contra o Benfica recentemente. Nesse jogo não foi. E o Porto vai caindo ao longo do jogo. E aí o Benfica vai crescendo. Ainda assim, a melhor chance do segundo tempo é do Porto, né? Obrigando uma com o Marega. Aliás, são duas, né? Uma cabeçada que o Odisseias faz uma boa defesa, e outra com o Marega, que ele até tem uma chance, o Porto já com uma menos, até o Marega tem uma chance, e ele meio tenta dominar a bola com o peito ali, a coisa acaba não funcionando e a bola não entra. Mas por quê? Porque o Benfica, mesmo com mais volume, mesmo tendo uma superioridade tática no jogo, uma superioridade técnica no jogo e uma superioridade física no jogo, daí não estou falando em imposição física, estou falando em preparo físico neste jogo, o Benfica tá com uma defesa ali que estava permitindo ali, nas poucas vezes que o Porto aparecia, chegava bem. E o Porto teve duas boas oportunidades. Mesmo depois que o Taremi é expulso, lá no meio do primeiro tempo, no meio do segundo tempo, por uma entrada desleal. E acho que foi bem expulso, ainda que eu ache pertinente a reclamação do Porto de que o Pizzi poderia ter sido expulso por 2 amarelos. Tá? Ele já tinha um amarelo, comete uma falta que poderia justificar um segundo amarelo, acaba não levando. Né? Acho uma reclamação pertinente do Porto. Mas o vermelho do Taremi não tem discussão. Essa daí, a do Pizzi, acho discutível. A do Taremi não tem discussão, expulsão completamente justa. E o árbitro até precisou do VAR, mas o Godinho até precisou do VAR, mas nem deveria ter precisado do VAR. Né? Foi uma entrada completamente desleal. Aí, a partir dessa expulsão, o Porto tem uma chance, mas logo essa com o Marega, mas logo depois o Benfica começa a dominar, e é óbvio que o Porto se posiciona mais atrás ali, e o Benfica tem mais volume, mas também não é que o Benfica cria uma super pressão, um bombardeio ali no Marquezinho. Tá? Então o Porto acabou se defendendo bem. O que eu acho que pode ter um palpite meu para essa queda do Porto, essa que é física, foi o jogo anterior. Né? 3 dias antes, os dois times entraram em campo pela Taça de Portugal. O Benfica joga com o time basicamente reserva contra a Estrela da Amadora. Né? Pegar o time aqui, o Seferovic estava em campo, o Nuno Tavares estava em campo. E basicamente isso. Do time que foi titular contra o Porto, esses dois estavam em campo, foram titulares contra a Estrela da Amadora. Daí alguns outros entraram ali, né? Mas o Weigl entrou, o Rafa Silva entrou. Mas os titulares foram basicamente o Seferovic
e o Nuno Tavares, que foram os mesmos titulares dos dois jogos. E o Benfica passou trator ali, ganhou de 4-0 da Estrela da Amadora com tranquilidade, inclusive o Pedrinho jogou muito bem, foi melhor em campo, junto com o Todibo, e tranquilo, foi uma noite tranquila para o Benfica, não teve desgaste, e inclusive por usar os jogadores reservas. O Porto não, o Porto já pegou um time mais qualificado, né? A Estrela da Amadora é super tradicional, né? Mas o clube chegou a fechar tudo. Então, assim, hoje, atualmente é um clube que está num nível muito abaixo da Estrela da Amadora que a gente via até os anos 90. Já o Porto teve que jogar contra o Nacional, que é um time da primeira divisão, e é um jogo lá na Ilha da Madeira, né? Então, assim, é um jogo que até tem uma viagem desgastante ali. Então, o Porto teve que ir até a Ilha da Madeira para fazer esse jogo, e o Porto vai com um time misto. Não vai com reservão, vai com time misto. Muitos jogadores ali que foram titulares contra o Nacional foram titulares contra o Benfica. Deve ir aqui, pegando a escalação. O Taremi, o Sérgio Oliveira, o Luiz Dias, o Tecatito Corona e o Pepe e o Nanu. Entendeu? Mais da metade do time foi titular nos dois jogos. E não só foi uma viagem desgastante, foi um jogo desgastante. Porque o Nacional vencia o jogo por 2-1, o Evanilson acaba empatando o jogo no finalzinho, forçando uma prorrogação, e daí na prorrogação o Porto ganha por 4-2. E mesmo assim ainda o Nacional da Madeira perde um pênalti no final. Então o Porto teve 3 dias antes um jogo com uma viagem desgastante, e que o jogo em si foi muito desgastante. E ele usou os jogadores. O Benfica não, teve jogo tranquilo. Isso eu acho que deixa o Porto numa inferioridade de preparo físico contra o Benfica. E para um time que depende tanto assim do físico para desenvolver o seu melhor jogo, o Porto não conseguiu. E o Benfica, com alterações táticas muito inteligentes do Jesus, boas sacadas para esse jogo, conseguiu ter um domínio tático. O problema é, a defesa do Benfica ainda é uma defesa que precisa melhorar. O time tem tomado gol bobo, nesse caso não tomou um gol só, né, no jogo, mas deu oportunidades para o Porto acabar ganhando, até ganhar o jogo em lances esporádicos, mesmo um jogo em que o Benfica até foi melhor. Então o Benfica ainda tem que ajustar isso, e o jogo do Benfica, o Benfica teve um domínio tático, mas também é verdade que o Benfica ainda teve dificuldade para criar tantas oportunidades. O futebol do Benfica ainda está um pouco travado, mas claramente foi uma superioridade tática do Benfica. O Jorge Jesus talvez tenha achado alguns caminhos, talvez o Cebolinha comece a perder mais espaço, porque deu para ver nesse jogo, por exemplo, como dá para conseguir mais produção do lado esquerdo do ataque do Benfica. Com o Cebolinha não tem conseguido muito isso, ainda que o Cebolinha seja o segundo, terceiro em assistências na temporada, tudo, mas é fato, vendo os jogos do Benfica você percebe, o jogo por ali não tá fluindo tão bem, né? E nesta sexta contra o Porto fluiu melhor, sobretudo no primeiro tempo. Então, acho que o Jorge Jesus talvez esteja se convencendo que terá que fazer algumas alterações. Não significa que o Cebolinha nunca mais, mas assim, só neste momento, né? E para ver se a coisa deslancha. Então, foi um jogo que acabou sendo um teste interessante, porque expôs os dois times, né? Expôs como o Benfica ainda é um time que tem soluções, tem um bom time no papel, tem soluções, tem talentos ali para ser um time melhor, mas ainda falta alguma coisa, mesmo num jogo em que ele joga melhor, ainda tem um pouco de dificuldade ali para ser aquele time que imaginava-se quando contratou o Jorge Jesus. E o Porto, como tem uma questão de dependência do seu físico, principalmente para impor o seu jogo, para se impor em campo, como fez na temporada passada, e quando isso ficou um pouco fragilizado, o Porto teve mais dificuldade para responder, e é uma preocupação, considerando que a temporada vai ser uma temporada muito corrida no futebol europeu, e o Porto está na Champions League, né? Então o Porto tem confrontos europeus muito pesados pela frente, né? Mas é isso, então, aqui o comentário do Porto Benfica. Eu acho que, no final das contas, eu acho que o resultado acabou sendo justo, mas se fosse para alguém vencer, eu até acho que seria mais o Benfica. Tá? Mas o resultado foi justo, porque no final das contas o Porto teve boas oportunidades, e isso a gente não pode ignorar, por mais que o Benfica tenha, na estratégia de jogo, se saído melhor. Mas na produção efetiva, não foi tão melhor assim, não. O jogo foi muito equilibrado. Inclusive, pegando os números do jogo aqui, ó, chutes totais, por exemplo, posse de bola, 63% para o Benfica, 37% para o Porto, claro. Agora, por exemplo, finalizações certas, 4-4.
né, finalizações certas 4-4. Foi 12-8 de finalizações totais, mas finalizações certas 4-4. Você vê como metade das finalizações do Porto foram certas, quer dizer, o Benfica não conseguiu se proteger tanto, né? O Benfica finalizou muito mais para fora e com chutes bloqueados, né? Então, isso mostra como o Porto foi, no final das contas, criou pouco, mas quando criou foi basicamente tão perigoso quanto o Benfica foi, criando muito mais volume, né? Mas é isso, então se gostou do vídeo da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.